Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Vou aqui tentar gravar mais uma aula. Eu acho que essa vai dar certo para que eu mande no YouTube, tá? Para não comprometer nem o meu celular, nem o de vocês, tá? Então, nós vamos aí para a semana 25, né? E nós estamos já na página 48, hidrosfera e sociedade, certo? Então, na semana 24, nós vimos, né, os aquíferos, águas superficiais, vimos os mares abertos, os mares fechados, lagos, certo? Nós vimos as águas subterrâneas, como que elas podem ficar poluídas, né? Nós vimos que temos os mares abertos, mares interiores, né? Os mares fechados, não é isso? Os oceanos, né, gente? Que nós temos o Oceano Atlântico, o Oceano Pacífico, o Oceano Índico, o Oceano Glacial Ártico e o Oceano Glacial Antártico. Falei para vocês olharem na página 43, aonde existe ali as áreas banhadas por esses oceanos, as suas características, tá certo? E hoje nós vamos ver a hidrosfera e a sociedade, né? Então, o que quer dizer a hidrosfera e a sociedade? Como, né, gente, que a sociedade, o ser humano, a população lida com a água. Então, nós temos a água na agricultura, a água nos centros urbanos, né? E qual que é essa importância da água? É muito lógico e muito fácil nós sabermos dessa história, porque você liga, por exemplo, os noticiários, você sempre está vendo assuntos relacionados à água, né? A falta dela, principalmente, a água doce, de tanto interferência do homem, não é isso? A diferença antrópica que já foi dito e em umas páginas para trás. Então, a hidrosfera, né, gente? Uma definição, né, que já foi dito, mas vamos falar de novo. Qualquer corpo hídrico, né, de água na superfície é a hidrosfera. Então, isso nós colocamos as geleiras, nós colocamos os oceanos, nós colocamos lagos e assim por diante, certo? Então, existe uma agência, né, chamada ANA, tá? Agência Nacional das Águas, aqui do Brasil, que ela estuda, né, a questão da hidrosfera aqui no Brasil, e ela fala o seguinte, que daqui a um tempo, metade dos municípios brasileiros pode ter problema ainda nesta década, né, década 10 anos aí, com a questão da água, certo? A água doce, né, aquela que nós necessitamos, certinho? Então, na verdade, isso é muito preocupante, né, pessoal? Apesar de que hoje as pessoas já estão desenvolvendo a dessalinização, que é a retirada do sal da água, né? Mas existem já lugares que estão bem desenvolvidos. Nós aqui no Brasil, nós já temos, né, esse tipo de produção, mas ainda é muito irregular, é muito pequeno, certo? Então, na verdade, nós temos que cuidar muito da água, né? Olha, existem, por exemplo, países
desenvolvidos, né? No livro de vocês, eles citam a Dinamarca, que já fizeram tantas campanhas, né? Já conscientizaram tantas pessoas que eles lá utilizam 30 litros de água por dia por ser humano. Então é uma base que eles fizeram. No Brasil, pessoal, 150 litros por habitante ao dia. Uma diferença muito grande. É lógico que, né, nós estamos falando de um país desenvolvido, certo? Nós temos no Brasil muitos lugares que as pessoas não têm água encanada, viu, gente? Mas não é só região Nordeste, não é só lugares menos desenvolvidos, interiorzão do Nordeste, sertão, que isso acontece, não. Na região Sudeste, né, a mais desenvolvida do Brasil, isso também acontece. Nós temos uma desigualdade grande aqui também na região Sudeste, certo? Olha para você ver como é que são as coisas. A região que tem maior quantidade de água doce no Brasil é a região Norte, tá? Ali do Amazonas, A região que tem o maior número de habitantes, né, é a região Sudeste. Então, olha para você ver, lá tem muita água e nós não temos água doce, né? E a população é menor. Aqui nós temos muita população e nós não temos uma quantidade muito grande de água doce comparado, né, gente, à região norte. Então, quer dizer, é uma coisa a se pensar, tá? Bom, nós estamos então, né? Vamos aqui então para a agricultura. Como que o homem, o ser humano, lida com essa água na agricultura, certo? A produção agrícola, gente, é a atividade que mais utiliza a água doce, né? Cerca de 70%, tá? Então, quer dizer, nossa, que absurdo. Não, gente, não é absurdo. O problema é você utilizar essa água doce de uma maneira sustentável. Lembra que nós falamos lá a palavrinha sustentabilidade, né? Então isso tem que ser cada vez mais aperfeiçoado, porque a agricultura, por exemplo, ela não vai ficar sem água, né? A irrigada, né, que hoje, junto com a tecnologia, é um fator importante para que as produções aconteçam várias vezes ao ano. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. A produção irrigada, tá? Ela gera um ponto negativo, vocês sabiam disso? Ela concentra no solo, tá? Uma capacidade muito grande de sódio. E isso não é bom, né? Mas é um dos aspectos negativos. Por exemplo, quando a água vem da chuva, né, de uma maneira natural, ela não traz esse sódio, né? Então, esse sódio que vai acumulando, né, vai se concentrando ali no solo, ele, com o tempo, ele vai comprometendo a produtividade daquela área. Mas é o que? É a tecnologia, tá? Se você olhar na página 49, eu até esqueci de falar no começo, para você pegar aí o positivo, né? Você vai ver na página 49 a quantidade de água utilizada, né, pela atividade de produção no Brasil. Então você vai ver que a agricultura,
tá? Que tá aí mais ou menos bege, na página 49, você vai ver que ela gasta-se em maior quantidade. Depois nós temos o roxinho, que é o uso doméstico. Temos a água para geração de energia, né, que é o verde. E lá no último, a indústria, tá? A poluente, né, gente? Porque a indústria, ela tanto como a sua, por exemplo, a fumaça que vai para a atmosfera e os resíduos, né, que são jogados nos rios, é uma atividade poluente, né? Outro problema na questão da atividade agrícola, né, gente, é a contaminação da água pelos defensivos agrícolas, né? Os adubos, né? Tudo que é usado para que... Nossa, eu olhei para cima. Desculpa, tudo que é usado para que a produção, né, saia bonita, bem feita e tudo mais. Então, tudo tem um ponto negativo. E que também, né, pessoal, não faz muito bem para que a gente fique consumindo esses alimentos. Por isso que hoje existe agricultura orgânica, né? Quer dizer, ela também necessita da água, tá? Só para fazer aqui um comentário, certo? Na verdade, olha para vocês verem, tanto que as coisas têm que ser muito bem trabalhada, que nós nós temos que ter essa produção agrícola porque nós temos que comer, né? Nós temos que nosso dia a dia depende disso. Então, quer dizer, a solução ela tem que ser trabalhada, tá? Eu não posso te dizer como que seria essa solução, mas é da questão da palavra da sustentabilidade. Agora nós temos, então, a água nos grandes centros urbanos, né? É um grande problema a água nos centros urbanos, né, gente? Existem já, por exemplo, quando existe uma falta de chuva muito grande, na cidade de São Paulo, né, nos bairros mais periféricos, alterna, né, os dias que chega a água. Então as pessoas têm que conviver durante a semana. Alguns dias tem água, outros dias não tem água, não chega na torneira. Então a pessoa tem que programar a vida, né, para que isso, por conta desse fator, tá? Então, na verdade, por exemplo, o que nós podemos dizer que influencia essa falta, né, de água nesses centros urbanos? A retirada de vegetação, né, gente? As construções que vão interferindo negativamente, isso aí, para a purificação da água e também, né, para que essa água falte, tá? Então, os rios nos grandes centros, eles são todos utilizados, né, pessoal, como despejo de esgoto, tanto doméstico como industrial, tá? Aliás, pessoal, não é só nos grandes centros, não, na nossa cidade também. Nós aqui não temos tratamento de esgoto, mas nós não estou falando que aqui esteja tranquilo, mas não se compara a um grande centro urbano, certo? Então, na verdade, é um caso, né, muito sério. Você, por exemplo, joga o esgoto nos rios, nos grandes centros, tal, e aquilo vai se acumulando, vai sujando, vai poluindo, e aquilo impede a absorção da água na época da chuva. E o que gera? Isso gera inundações, tá? Bom, nós temos água também para gerar energia, né, que é fundamental, certo?
Então, da mesma forma que acontece com o abastecimento da água para o consumo humano, a escassez da água, gente, ela também vai gerar problemas, né, para a geração de energia no Brasil. Então, você pode ver que já aconteceu, não sei se vocês lembram, ao ano passado, ano retrasado, apagões, né, apagões elétricos, né, que atingiram aí muitos estados. Isso é raro de acontecer, eu nunca tinha, antigamente a gente nunca tinha visto, mas hoje está acontecendo mais do que o normal, né? Então esses apagões em vários estados, eles deixam milhões de pessoas sem luz em algumas situações, tá? Então, quer dizer, isso também é por conta da água, tá? Então, a água para gerar energia, por exemplo, nos rios de Planalto, né, onde se constrói as hidrelétricas, as barragens, né, para onde se vai gerar energia, tá? Aqui no Brasil, gente, mais de 65% da nossa energia, ela é produzida utilizando as forças da água. Já existe, né, gente, e não seria diferente, estudos, por exemplo, no Nordeste nós temos a energia eólica, né, em alguns lugares. Já existe muitos estudos para que essa geração de energia não dependa só da água, tá? Por exemplo, existem fazendas, né, que a pessoa pode construir. Já foi construído, por exemplo, usinas aonde a energia gerada, pessoal, é pelo estrume do porco, tá? Então se gera energia e tem lugares que aqui no sul de Minas mesmo tem um lugar, mas eu não me lembro onde, que a fazenda não consome aquela energia, então ele já está vendendo estrume do porco, pessoal. Sabia dessa? Então, a energia, a construção de barragens, né, também tem um ponto negativo, que é o seguinte: ela pode causar muitos problemas ao ambiente, tá? Porque quando se constrói uma usina hidrelétrica, você tem que ter uma quantidade muito grande de água, então você vai o quê? Inundar, né, certos lugares. Inundando, o que acontece? População, cidades somem, fazendas somem, tá? E como ponto positivo, essas represas que são formadas, né, para que, por conta das barragens, desenvolve, por exemplo, turismo como lazer. Nós não precisamos ir longe, porque nós temos aqui um exemplo disso, que é aqui, ali onde a balsa de Delfinópolis, né, pessoal? Aquilo ali é uma represa onde foi tudo ali inundada para que se construísse a barragem lá de Peixotos. Então, debaixo daquilo ali, daquele mundaréu de água, que ficou fazenda, tem lugares aí mais para frente que inundou cidades, tá? Então, as pessoas, elas são indenizadas, o governo paga, mas é uma luta muito grande, tá? E nós temos a água como via de transporte, as hidrovias, né? Então, nós temos dois tipos, tá? O marítimo é mares e oceanos. Nós temos o hidroviário, né? Que é rios, lagos e lagos. O transporte marítimo, gente, o transporte hidroviário, ele é o mais barato se comparado ao rodoviário, né? E ao aéreo, tá? É menos combustível. E nos lugares onde existem os desníveis, né? Um lugar mais baixo
para um lugar mais alto, eu acho que eu até falei isso para vocês, né? São construídas as eclusas, né? Que são umas espécies de grandes elevadores que utilizam sistemas de comportas e bombas. Então, é super interessante. Se eu estou navegando por um lugar mais baixo e eu tenho que passar por um lugar mais alto, essas eclusas, né, lógico, tudo construído, viu? Entre ali numa parte mais baixa, através, como se fosse um elevador, vai enchendo d'água e você passa para o nível mais alto. E a mesma coisa acontece do nível mais alto para o nível mais baixo, né? Nós temos, não aqui no Brasil, lógico, né, que é o Canal do Panamá, que liga o Oceano Atlântico com o Oceano Pacífico. Ali é uma grande eclusa, tá? E o Panamá, pessoal, ele vive da renda que essa eclusa gera para o país, tá? É uma grande história, depois a gente vê direitinho aí entre Estados Unidos, tudo. Por quê? Porque navios cargueiros passam por ali, né? Porque ali, como se diz, diminuiu o caminho para países, tá? Sai da Europa, não precisa vir até no final ali da América do Sul, né? Você passa pela eclusa e você já vai ali para o outro. Mas isso é outra história, tá? Então, o transporte hidroviário, ele é mais barato, ele carrega, né, gente, mais cargas, né? E baixo uso de combustíveis. Bom, aqui então nós terminamos esta unidade. Eu vou passar para os exercícios depois, como li o recado, a hora que eu mandar o link para vocês, tá? Beijos e até a próxima.